recebi a missão para fazer as lembranças do casamento do meu filho. Para isso usei um tubo PVC de 40 milímetros, esses tubos de esgoto. Ele tem a parede bem fina. Também utilizei argamassa AC3, argamassa branca. E se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. E essa aí é a minha gata. É a Trufa, a mascote do canal. Cortei esse tubo em pedaços de 12 centímetros. Então, deu um total de 50 pedaços, que foram os moldes das velas que eu fiz como lembrança de casamento. Também cortei esses pedaços de PVC no sentido do comprimento. Isto é, se a minha gata deixar, né? Tá sempre aí tentando atrapalhar. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Cortado todos os pedaços de cano, né, de tubo PVC, é hora de lixar. Então é importante deixar tudo bem lisinho. Observe que eu lixo também esse corte no sentido do comprimento. E depois eu limpo com um pano. Agora é hora de vedar a base deste molde e assim como a lateral. Então eu passo aí uma fita crepe. E para fechar a base desse molde, usei uma fita crepe mais larga. Aí é opcional. Eu gosto de usar esse pedaço de acetato dentro desse molde, porque aí ele não tem perigo de manchar o molde. E se eu quiser fazer outra cor de vela, né, o molde está limpinho. E esse acetato é bem baratinho e facilita muito o meu trabalho. Então eu fixo, ele fica bem rente ao molde. Colo tudo com fita adesiva, fita crepe. E aí está. Agora é hora de preparar a massa. Eu usei 2,5 kg de argamassa AC3 branca. É importante peneirar, para tirar todos aqueles grãozinhos, né? Para ficar perfeito isso aí. Em outra bacia eu preparei a metade, ou seja, 1,250 kg. Mas para ambas as massas eu coloquei a mesma quantidade de corante. Ou seja, 2 colheres de corante em pó verde, 1 colher de corante em pó azul e 1 pitada de corante preto, para ficar uma cor mais fechada. Mas é opcional, você pode fazer a cor que você desejar, a cor que você quiser. Eu preparei então uma massa mais escura e outra mais clara. Acrescento água aos poucos e vou misturando até atingir esse ponto de um bolo. Fiz o mesmo na outra bacia, onde coloquei a metade da quantidade de argamassa AC3. Então, observe que ficou uma tonalidade mais escura. Agora é hora de colocar isso no molde. E veja que dica legal. Eu coloco essa massa em saco plástico ou aquelas mangas de confeitaria. E aí, então, coloquei uma porção dessa massa mais clara em todos os moldes. Depois eu venho com a massa mais escura, coloco mais um pouco em todos os moldes. Assim, sem bagunça, sem sujeira, e o molde fica limpinho, organizado para a próxima etapa. Eu dei batidinhas para tirar as bolhas de ar e depois fiz ranhuras utilizando um garfo. Aí eu puxo uma parte
para ficar aquela ondinha, sabe, no cimento. Então eu puxei uma parte dessa massa até a borda do molde. Feito isso, aguardei secar para a próxima etapa. Mas é hora de lavar os instrumentos e a bacia que eu utilizei com a massa de cimento. Não pode descartar essa massa de cimento no encanamento, na rede de esgoto. Tá? É importante você lavar esses instrumentos, um pouquinho de água. Lave também a bacia, utilizando essa esponjinha. E deixe os resíduos sólidos decantar. Depois você vê se quer fazer uma próxima remessa de massa aí nessa bacia ou descartar esses resíduos depois que eles ficarem totalmente secos. Você pode utilizar também a água em uma próxima remessa de massa de cimento ou assim você já pode descartar sem problemas lá no encanamento de água. Certo? Veja que uns 2 dias depois já estava completamente seco. Eu posso descartar, né, dentro de uma sacolinha plástica e ir para o lixo comum. Gostou da dica? Então, comente aí. Depois que essa massa de cimento secou, então vou preparar parafina. Eu usei a Ceramix, usei pavios e essência. Então é importante derreter a parafina e deixar esfriar até atingir uma temperatura inferior a 60 graus. Aí sim, acrescente a essência. A essência, geralmente, eu coloco 30 ml de essência para cada 500 gramas de parafina. Então, coloco aí nos moldes. Deixo alguns minutos até criar essa casquinha sólida na superfície. Aí é hora de colocar o pavio. Veja essa outra dica. Para limpar as ferramentas e utensílios utilizados para derreter a parafina, eu uso aquecer ou no fogareiro elétrico ou com aquecedor, né, soprador térmico. Aí eu limpo com esse papel toalha. Simples assim, nada de água, tá? Porque a parafina, ela não é solúvel em água. E assim eu tenho essas vasilhas, né, limpinhas, e é só guardar. E atenção, utilize só para derreter parafina. Jamais eu posso utilizar uma vasilha, né, de preparar alimentos para derreter parafina. E aí tá tudo limpinho para a próxima etapa. Agora vem a parte que eu mais gosto: desenformar essas velas. Cada vela tem um detalhe diferente e eu amo ficar observando. Por mais que eu usei as mesmas cores, a mesma tonalidade, a mesma quantidade de corante, elas nunca ficam iguaizinhas. E atenção aos detalhes. Para cortar o pavio, eu uso um molde de 1 centímetro aí, ó, e com a tesoura corto, né, para que fique tudo igualzinho, no mesmo tamanho. Coloco um círculo de cortiça na base, essa parte de cimento. Aí eu colei com cola de silicone líquido. Importante, né, cuidar de todos os detalhes de acabamento, para que fique realmente um trabalho profissional. Fixei a tag do casamento e essas flores sempre vivas com fio de juta. E ficou realmente um luxo, né? Amei o resultado. E você? Não podemos despertar a luz nos outros. Podemos apenas desejar a luz em nós. E uma vez com essa luz acesa, podemos nos tornar velas. A vela, quando encosta em outra, a acende e mesmo assim não se apaga. As duas seguem acesas. Uma vela não perde sua luz ao acender outra.
Muito legal, né? E aí, comente se você gostou deste vídeo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. É uma ótima opção para fazer e vender. Assista também a outros vídeos do canal, que tem muito vídeo interessante. Acredito que você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final.